Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Faremos a leitura dos versos 9 até o verso de número 13. Lucas 11. Continuam batendo ainda, né? O pastor dá ideia, né? Lucas capítulo 11, versos 9 a 13, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Senhor, nós te louvamos porque nós temos o privilégio de estarmos reunidos como família da fé, como povo do Senhor nesta manhã para adorá-lo. E agora, Senhor, nós chegamos ao momento mais importante do tempo que estamos juntos na sua presença, que é ouvir a tua voz por meio da sua palavra, da exposição da Escritura. A centralidade do culto reformado, do culto protestante, Senhor, é a tua palavra. E agora, Senhor, eu clamo para que o Senhor fale ao nosso coração. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vivemos numa era da pressa. Numa era onde tudo precisa ser instantâneo, tem que ser rápido. Se você manda uma mensagem aí para uma pessoa no WhatsApp, ela não responde na hora que você quer, você já fica inquieto, ansioso. Se você quer uma entrega, ela tem que ser rápida. E haja vista hoje que os sistemas de e-commerce têm cada vez melhorado e está chegando mais rápido. Eu ouvi dizer certa vez que na China, quando você começa a pesquisar determinado produto, sem você comprar, eles já mandam para sua casa. E se você quiser ficar, você só fica com ele, senão ele volta embora. Compras que você faz em menos de 2 horas estão na sua casa. Então, nós estamos vivendo essa era do imediatismo. Essa semana eu vi uma propaganda de alguém dizendo assim, olha, não faça mais, falando sobre aquelas pessoas que vendem cursos e coisas do tipo, não venda mais curso para ensinar as pessoas a fazerem alguma coisa, porque elas não querem mais saber como fazer. Elas querem as soluções. Elas não querem aprender o caminho. Elas não querem aprender o processo. Elas querem soluções. E semana passada nós estávamos lá em Vitória, no acampamento da Igreja Presbiteriana Mata da Praia, e num dado momento um menino chamado Mateus, que está fazendo faculdade de economia, foi conversar com o Enzo. E falando sobre administração, economia, e aí eu estava perto na conversa, ele falou assim, olha, vão existir 3 tipos de pessoas daqui para frente. As pessoas que não usam o IA, as pessoas que usam errado a IA e as pessoas que dominam a IA, a inteligência artificial. As pessoas serão rotuladas daqui para frente com esses 3 tipos de categoria. As pessoas que não usam,
As pessoas que usam, mas não sabem usar corretamente, e as pessoas que dominam isso. E as inteligências artificiais, elas estão aí para trazer o quê? Soluções. Então essa é uma característica, uma marca da nossa era, do nosso tempo, das coisas rápidas. Nós queremos mensagens que sejam entregadas logo, nós queremos aquilo que desejamos entregue rápido na nossa casa. Então hoje, raramente você sai para comprar alguma coisa. Eu sei que tem aquela rua específica que vende aquele produto específico. Você fala assim, mas é mais fácil entrar na internet, pedir e receber em casa em 2 horas. Nós queremos diagnósticos rápidos, nós queremos soluções rápidas. E o que me chama a atenção é que isso vai invadindo o nosso coração de tal maneira que nós vamos ficando inquietos. Nós vamos ficando angustiados quando nós não temos as coisas rápidas. Haja vista, aqui eu sei que temos alguns irmãos que há anos trabalham com computação. E eu me lembro que quando eu entrei na minha primeira escola de informática, o monitor era uma televisão. Eu nem lembro o sistema operacional, mas acho que era MS-DOS, alguma coisa assim. Né? Alguns fizeram assim com a cabeça, porque lembram disso. Né? E você lembra disso. Só que assim, lembra quando agora, mais recente, quando você ia conectar na internet, fazia aquele barulhinho, aquele barulho do telefone? E demorava para carregar um negócio. Hoje, se demorar, a internet não abrir o seu navegador ali rapidinho, você fala assim, esse computador aqui está muito lento. Isso aqui não funciona. E cada vez as coisas são mais rápidas, mais instantâneas. E nós queremos as coisas cada vez mais rápidas, porque facilita a nossa vida. Então, você quer o quê? Para deixar sua casa organizada, quanto mais tecnológica ela for, melhor vai ser. Você quer dar um comando de voz para que acenda a luz, para que ligue o ar-condicionado, ligue a televisão, ligue a cafeteira, e assim por diante. Tem casas aí que são totalmente informatizadas. E se você puder, assim, coloca a comida na minha boca também. A gente está pensando naquele desenho que passava antigamente, os mais novinhos não sabem o que é isso, os Jacksons, né? Lembram? Jetsons, né? Vinha tudo pronto, rápido, instantâneo. A gente quer isso. Agora, o que me chama a atenção, meu irmão, é que essa mentalidade do imediatismo, ela invade a nossa vida espiritual. E muitos de nós começamos a olhar para a oração como uma ferramenta de uso emergencial, que é como se fosse um canal de resultados rápidos. E quando as nossas orações não são respondidas na hora e no momento que nós esperamos, o que acontece? O desânimo chega, muitos abandonam o lugar da oração, e alguns até dizem assim, isso aí é perda de tempo. Isso é perda de tempo. Agora, o que nós vemos nesse texto aqui, e o que nós vemos nessa pequena trilogia, e foi interessante, irmãos, porque não foi intencional. No domingo retrasado, quando eu expus aqui os primeiros 4 versículos, o seminarista Lucas chegou assim e falou, pastor, o senhor pregou diferente da escala. Porque na escala a perícope era diferente, a perícope aqui era para pegar do 1 ao 13, o senhor pegou do 1 ao 4, eu prego semana que vem, o que eu vou pregar agora? Eu falei, você prega a próxima, o próximo texto, a próxima parábola que está aí. E foi muito interessante porque foi uma condução do Senhor, não foi algo que eu planejei. Sinceramente, se você olhar a nossa escala de pregação, era para pregar na semana retrasada do verso 1 ao 13. Só que o que nós vamos ter semana que vem aqui pela manhã? Manhã de oração pelo reino. E eu disse para ele, eu falei assim, olha como Deus é maravilhoso, Ele vai conduzir a nossa igreja durante 3 domingos, antes da oração pelo reino, falando de oração. Trabalhando o nosso coração nesse sentido.
E aí eu expus os primeiros 4 versículos, o seminarista Lucas expôs essa parábola do amigo importuno na semana passada, dos versos 5 a 8. E agora, quando nós chegamos aqui, na continuidade da exposição desse texto, dos versos 9 a 13, fechando essa perícope aqui que fala sobre oração, Jesus ensina algo muito diferente da realidade que nós vivemos. Desse imediatismo, desse desejo de coisas rápidas e prontas. Eu tenho reproduzido uma fala que não é minha, mas daquele filósofo contemporâneo chamado Mário Sérgio Cortella, né, da era que nós vivemos, que ele diz assim, que nós vivemos a despamonhalização da cultura e a migiolização da cultura. Isso já faz tempo que ele falou. Né, o que significa isso? Que nós não queremos mais processos. Nós não queremos mais o caminho para chegar à solução. Nós queremos a coisa pronta, rápida, instantânea. E é interessante que se você for olhar para a nossa geração, para os nossos filhos, eles querem rapidamente isso. E quando eu olho para essa geração, eu vejo muitos jovens, adultos jovens, frustrados porque não conseguem alcançar os resultados na velocidade que eles gostariam que acontecessem. Só que quando nós olhamos para a Escritura, ela nos confronta com essa realidade porque ela ensina algo totalmente diferente. Aqui em Lucas capítulo 11, Jesus não está apenas entregando um modelo de oração, mas o que ele faz aqui é o chamado à oração, e ele começa isso fazendo com o Pai Nosso, e ele nos convida a orar com perseverança, continuamente, insistentemente, com humildade, com confiança no caráter de Deus como Pai. E aqui dos versos 9 a 13, eles não estão desconectados desse contexto, muito pelo contrário. Nós vemos lá no versículo 1 que os discípulos chegam para Jesus, olhando para a vida de Jesus, ele diz assim, Senhor, nos ensina a orar. E a resposta de Jesus inclui essa oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, inclui essa parábola da persistência, e aí nós chegamos agora nesses versículos que ele nos incita a orar. O capítulo 11, ele começa com esse pedido sincero dos discípulos. Os discípulos vendo o Senhor orar, eles dizem, Senhor, nós queremos orar como o Senhor ora. Isso mostra que a oração de Jesus, ela é essencial. E que seus discípulos devem imitar essa comunhão com o Pai. E após o Senhor Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, ele conta essa parábola sobre esse homem que bate na porta do amigo à meia-noite pedindo pão, e a lição é muito clara. O amigo não atende por amizade, mas por essa insistência, como diz lá no verso 8, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. E aí o que Jesus faz? Ele nos encoraja os discípulos a serem perseverantes, ousados e confiantes ao orar. E aqui é interessante que nesse ponto ele usa 3 verbos, pedir, buscar e bater, para ilustrar essa atitude perseverante. Então, com esse pano de fundo, Jesus nos convida e convida seus discípulos a uma vida de oração fundamentada na confiança do Pai, que ouve, se importa e que responde às nossas orações. Então, diante dessa realidade, eu quero meditar e refletir com você nesse texto, nessa manhã, sobre o seguinte tema: pedir, buscar, bater. O caminho da oração bíblica. Pedir, buscar e bater. O caminho da oração bíblica. E nesse caminho da oração, o primeiro movimento do nosso coração deve ser pedir.
Agora, pedir como? A humildade da necessidade reconhecida. Essa é a primeira coisa. Pedir tendo este movimento da humildade da necessidade reconhecida. Por isso, vos digo, pedi e dar-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. A ideia do verbo pedir aqui, ele indica, primeiro que ele está aqui no imperativo. Pedi, é uma ordem, peça. Mas ele indica uma ação contínua, continue pedindo. Mas esse pedir, ele tem aqui, na sua implicação, algo muito importante. Ele supõe humildade. Por quê? É o gesto de quem reconhece que é carente, de que precisa de alguma coisa. E não pode ter isso por si mesmo. Então ele pede. Ele pede. Pedir, meus irmãos, é o ato de um inferior diante de alguém que é superior. Ou seja, eu não tenho e eu peço a você. Me ajude. Me dê. Esteja comigo. Vá comigo a tal lugar. Então pressupõe que nós não temos algo e nós reconhecemos a nossa carência, a nossa necessidade. É o que está implícito aqui. Peça. Mas para pedir você tem que reconhecer a sua humildade. Quantas pessoas têm necessidade e não pedem? E se não pede, você não recebe. Portanto, a oração começa com esse reconhecimento de quem nós somos, a humildade, o reconhecimento de que nós precisamos da graça, que nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos do favor de Deus, nós precisamos da intervenção de Deus. O fariseu da parábola lá de Lucas 18, que mais à frente nós vamos ver isso, ele não pede nada, ele se gaba. O publicano, por outro lado, ele diz assim, sê propício a mim, pecador. Essa é a atitude correta diante de Deus. Quando nós pedimos, nós demonstramos que confiamos em um Deus pessoal e gracioso. Olhando para o verso 5 até o verso de número 8, no contexto da parábola anterior, o homem que bate a porta à meia-noite faz porque ele não tem pão. E ele então bate. E por que ele bate? Porque ele sabe que seu amigo tem pão. Ele sabe que seu amigo tem. Então ele se levanta, vai até a casa dele e pede. E pede. Jesus está dizendo para nós, faça o mesmo com Deus. Vá até Ele, suplique, reconheça a sua limitação. Agora, a oração não é um instrumento de manipulação, irmãos. Tem gente que quer manipular Deus, acha que consegue fazer isso, né? Grande engano. Tampouco é uma tentativa de, por essa insistência, convencê-lo a fazer a nossa vontade. Pedir, meus irmãos, é um ato de humildade e um ato de fé. Jesus, ele não apenas permite que peçamos, mas ele nos manda pedir. E com isso, sabe o que ele faz? Ele revela o coração para quem nós pedimos, o coração de Deus. Porque Deus é um Pai generoso. Então ele não se irrita com os nossos pedidos, mas ele acolhe. E a promessa associada a pedir é, todo que pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe. Isso não significa que Deus dará exatamente o que eu peço, o que eu quero. Mas Ele não deixará de nos dar aquilo que é bom. Aquilo que é necessário. Aquilo que é adequado segundo a sua vontade. E é interessante que quando você começa a desenvolver uma vida de oração, você começa pela palavra a caminhar nesse processo de desenvolvimento da sua vida cristã, você começa até a ficar sintonizado com aquilo que o Senhor quer.
Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo, mais você conhece aquilo que Ele está fazendo e mais isso terá sintonia naquilo que você pede. E esse é o ponto aqui. Lembre-se que receber de Deus é sempre melhor do que obter qualquer coisa das suas próprias mãos. O problema é que, às vezes, nós não nos humilhamos, nós não oramos, por quê? Porque nós não queremos reconhecer que temos que pedir ao Senhor. Porque nós achamos que conseguimos fazer. Então, qual é um dos problemas da nossa vida de oração? A gente é muito autossuficiente. Eu não preciso pedir. Porque pedir pressupõe me humilhar. E eu não quero me humilhar. Então, meu querido, quando você entender isso, busque ao Senhor, mas comece a sua oração reconhecendo a sua necessidade. Não tente impressionar o Senhor, Ele conhece você. É igual o salmista aqui no Salmo 139. Ele chega para reclamar diante de Deus, e aí quando ele chega diante de Deus, ele fala: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe o que eu faço, onde eu ando, o que eu penso. O Senhor conhece tudo. Então, querido, diante do Senhor, saiba que não tem como você tentar colocar uma máscara e impressionar o Senhor e falar assim: Wagner, esse negócio aqui não funciona comigo não, tá? Pode funcionar lá na igreja com alguns seus irmãos, mas comigo, não precisa querer me impressionar. Porque eu conheço você, eu sei quem é você, eu conheço o seu coração, eu sei das intenções e das suas motivações. Então, peça com fé, como um filho que confia no cuidado do seu pai. Por isso é necessário examinar o coração. Você ora como quem depende do Senhor, reconhece a sua necessidade, reconhece que tem carência e precisa de Deus, ou como quem quer controlar as coisas. Você tem pedido ao Senhor com fé e humildade? O que você tem pedido ao Senhor? Aquilo que Ele deseja para a sua vida ou aquilo que você quer para a sua vida? A sua oração é uma tentativa de barganhar com Deus? É a última opção que você tem? A hora que não deu mais, não tem mais caminho, você fala assim: tem oração. Via de regra é assim, né? Quando a coisa aperta, a gente ora. O movimento do nosso coração deve ser, pela graça do Senhor, um movimento de pedir, reconhecendo a nossa necessidade de maneira humilde. Mas em segundo lugar, nós vemos um outro verbo aqui. Esse verbo aparece tanto no versículo 9 como no versículo 10. Buscai e achareis. O que busca, encontra. Buscai e achareis. O que busca, encontra. Novamente, a ideia aqui é de uma ação contínua. Continuem buscando. Peça e busquem. Enquanto o pedir está ligado à necessidade, o buscar está relacionado à intencionalidade. Buscar é muito mais do que pedir. Pedir, nós pedimos com ação. E envolve diligência. Pedir é muito mais do que agir. É um anseio ativo. E buscar exige o quê? Esforço, exige desejo, exige movimentação. Não dá para buscar parado. Você busca em movimento, porque eu tenho que encontrar algo. Onde está? Já perdeu alguma coisa em casa? Aí você não sabe onde você colocou. Eu tenho me encontrado com alguns colegas pastores, e alguns deles são desprovidos de um processo capilar mais vasto, né? E aí eu brinco assim: eu ainda tenho cabelo, mas a memória já está indo embora. Aí eles até brincaram, falaram assim: não, vamos para outra mesa aqui, porque esse negócio aqui está ficando pessoal, né? Mas assim, queridos,
tinha um tempo que eu não esquecia absolutamente nada. Mas agora a idade chega e as coisas começam a ficar perdidas. E aí, onde é que eu deixei tal coisa? Onde está tal aparelho, objeto, enfim? E aí você tem que sair em busca. E não dá para você falar assim, não, deixa eu fazer um processo mental aqui para se lembrar. Você pode até tentar fazer isso, mas você tem que buscar. E buscar pressupõe o quê? Movimento. Então, buscar na oração é ir além do simples querer algo. É dizer, eu quero conhecer o Senhor, eu quero entender a sua vontade, eu quero estar com Ele. E para fazer isso, qual é o caminho para isso? Envolve desejo, envolve anseio, envolve busca, fome espiritual. E aí Jesus diz assim, quem busca, encontra. Quem busca, encontra. Deus não se esconde de quem o procura com sinceridade. No Antigo Testamento a linguagem é comum. Jeremias, essa linguagem de busca, ela é muito comum. Jeremias no capítulo 29, verso 13, diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O profeta Isaías no capítulo 55, verso 6 diz, buscai-o enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. O Senhor, Ele está disponível a mim e a você. Buscar é mais do que pedir coisas, queridos. E nesse sentido, o que o Senhor Jesus nos ensina é desejar a presença de Deus. Muitos querem receber bênçãos, uma vida feliz, uma vida regada aos prazeres daquilo que o Senhor pode nos dar, aqui nesse lado de cada eternidade, mas não querem ter relacionamento com aquele que dá essas coisas. Muitos desejam portas abertas, mas poucos desejam uma vida santa, uma vida transformada, uma vida aos pés do Senhor Jesus, com quebrantamento e comunhão com o nosso Deus. E Jesus, quando Ele nos ensina a buscar, Ele está nos convidando a um relacionamento ativo com o Pai, e não apenas um mecanismo de petições. Então aqui veja, não é apenas uma estrutura para você receber alguma coisa. Fala para nós buscarmos ativamente que nós encontraremos. Você tem buscado a Deus ou só pedido coisas para você? Buscar exige tempo. Nesse movimento, tempo onde? Na palavra, de estudo, renúncia, vida de santidade, sede, fome da presença de Deus. Então é fácil pedir uma direção e nunca abrir a Bíblia. É fácil pedir paz e nunca comparecer na adoração do povo de Deus no culto. Buscar, meus irmãos, é mover-se na direção daquilo que nós oramos, daquilo que nós pedimos. Então você clama ao Senhor por uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida na presença do Senhor, e você busca isso. Você vai ao encontro disso. A pergunta que eu faço para você é, você busca a Deus com intensidade? Ou você desiste quando a resposta daquilo que você deseja não vem? Você se contenta com esse mínimo da comunhão que você tem, possivelmente com poucas horas durante a sua semana? A sua oração, meu querido, a minha oração, ela revela a nossa fome e a nossa sede espiritual. As suas orações têm revelado a sua fome e a sua sede espiritual, ou ela é uma lista de solicitações e pedidos para o seu bem-estar, para a sua felicidade? Então o Senhor, Ele nos incita a buscar, e aquele que busca, encontrará. Mas em terceiro lugar, Ele nos mostra que nós temos que bater. Bater. E aqui nós vemos a perseverança de quem espera no Pai. Batei e abrir-se-vos-á. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Esse terceiro verbo, bater,
traz aqui a ideia de persistência, que é vista na parábola anterior. Enquanto o pedido é o reconhecimento da necessidade, o buscar é o movimento de quem deseja, bater é o gesto de quem chegou à porta e não vai desistir até que a porta se abra. E essa imagem, ela é fortemente ligada a essa parábola anterior, daquele homem que está à porta do amigo à meia-noite que não desiste, que é atendido por conta da sua importunação. E Jesus, então, ele retorna com a mesma ideia e reforça com esse verbo. E ele está nos dizendo, continue, não pare. O Pai ouve mesmo quando parece que não está nos ouvindo. Então, continue, insista. Muitos de nós desistimos cedo demais. Você ora uma vez, ora duas, até três. Aí quando não vê o resultado, fala assim, acho que Deus não quer esse negócio para mim, não. Acho que não é isso que Deus quer, não. Mas, queridos, lembre-se de uma coisa, Deus, ele trabalha no tempo dele. E a oração perseverante é o instrumento pelo qual ele molda o nosso caráter, que ele refina a nossa fé, ele nos redime em meio a essas circunstâncias e situações da nossa vida. Quando o Senhor não está respondendo, entenda, ele está trabalhando. E trabalhando onde? No meu coração, no seu coração. Isso é redenção. Isso é redenção. E aí sabe o que acontece com isso? Nós crescemos, nós amadurecemos. Então, o bater também pode carregar a ideia aqui de resistência. A porta está fechada, mas tem alguém lá dentro. O cristão que bate, que pede, que busca e bate, ele não bate porque ele tem dúvida. Não é porque tem dúvida, mas é porque ele confia que há alguém ouvindo a sua oração. E que no tempo oportuno ele abrirá a porta. E o Senhor Jesus diz, bata. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Então a oração perseverante, ela nunca é em vão. A pergunta que eu lhe faço, querido, nesta manhã é: o que você tem deixado de orar porque você cansou de bater? Ah, pastor, eu tenho orado pela conversão do meu marido, mas aquilo lá eu vou falar para o senhor, viu? Acho que nem Deus muda ele. Essa foi a minha fala durante muitos anos pela vida do meu pai. Eu cansei de orar pelo meu pai várias vezes. E o Senhor Jesus vinha e falava assim: por que você cansou? Por que você parou de orar? Semana passada, eu conheci uma irmã, um casal, na verdade, e me gravou, até porque o nome dele é muito simples, né? Que é o seu José. Essa irmã orou 39 anos pelo seu José. E ele estava lá no acampamento, irmãos, que eu fui ministrar. Inclusive, ele me mandou uma mensagem via o pastor de lá, agradecendo a Deus por o tempo que nós tivemos juntos lá, pelas ministrações e tudo mais. Mas, assim, aquela irmã, os filhos todos consagrados, e aquele senhor durante 39 anos. 39 anos. Não teve seu coração aberto. E ela continuou persistentemente orando. Meus irmãos, você precisava ver aquele senhor, o amor dele por Cristo. Ele falou assim: não tem um ano que eu estou convertido, que Deus transformou a minha vida. E aí o pastor lá falou assim que ele faz, logo quando ele chega na classe de novos membros, ele dá uma prova, no primeiro dia de aula, para saber o que eles conhecem ou não. E aí ele deu as aulas e chegou no final, e o pastor foi lá aplicar outra prova. E ele estudou a semana inteira, porque agora ele já sabia. E chegou no dia, o pastor teve que viajar e não foi dar a prova, mas disse que ele ficou bravo, porque o pastor não foi dar a prova. E estudando. Aí o pastor falou assim: a prova que eu dei para eles é a mesma que eu dei lá no começo. É para ver se eles conheceram mais. Né? E ele falou assim: não, estou até estudando, pastor. E o que foi isso, querido?
39 anos de uma irmã batendo. Senhor, transforma a vida do meu marido. Senhor, transforma a vida do meu marido. Senhor, transforma a vida do meu marido. E Deus transformou a vida daquele homem. Em casa eu tenho um exemplo assim. Não foi 39, mas foram uns 30 anos. A minha mãe orando pela vida do meu pai. Insistentemente. Clamando ao Senhor que transformasse a vida dele. E o Senhor atendeu. O Senhor abriu a porta. Por que você tem deixado de orar por certas situações? Porque você cansou de bater. Você tem batido com fé, com paciência? Ou você desiste de orar por aquilo que ainda está sendo trabalhado por Deus? Confie no Deus que ouve. Mesmo quando parece que não há resposta. Continue batendo. A porta é do Pai. E Ele está presente. E aí nós temos um quarto movimento e último movimento da oração. Que é o resultado. Que é receber. E aqui nós vemos a confiança de que Deus dá o melhor. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Agora, Jesus ele sai dessa tríade de verbos e ele conclui com um argumento comparativo. Ele compara com pais terrenos. E ele diz que mesmo nós, sendo pecadores, sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Nenhum pai em sua consciência vai trocar um pão por pedra para o filho. Tudo bem que tem uns pais aí querendo fazer bullying com os filhos, né? Mas um pai não vai fazer isso. Ele não vai dar, ao invés de um peixe, uma cobra para o filho. Ao invés de um ovo, um escorpião. Aí você fala assim, seria um absurdo. Jesus então afirma que se nós, que somos maus, pecadores, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. E essa expressão aqui, ela é profunda, queridos, ela é poderosa, porque aqui a expressão é quanto mais. É um argumento do menor para o maior. Se nós, pecadores, imperfeitos, maus, sabemos cuidar dos nossos filhos, quanto mais Deus, que é santo, que é justo, que é perfeito, que é soberano, que é glorioso, que é majestoso, você acha que Ele não vai cuidar de nós? E essa comparação revela o quê, queridos? Revela o caráter de Deus, revela quem Deus é. Ele não nos engana, Ele não nos frustra, Ele não nos castiga ao invés de abençoar. E, sobretudo, Ele nos dá aquilo que é mais importante. Não é o que nós desejamos necessariamente. E aqui me chama a atenção, porque o Senhor Jesus está dizendo aqui que o Pai Celestial dará o que para nós? Coloca o texto na tela para mim aí, por favor. Verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o que a nós? Repita comigo o que está escrito aí. Dará o Espírito Santo. Você percebe o que Deus te dá? E aí é interessante porque, diferente do texto paralelo lá de Mateus capítulo 7, verso 11, que diz que Ele dará boas coisas. Diz que o Pai dará a nós o Espírito Santo àqueles que pedirem. Isso é profundo, meus irmãos. Jesus está dizendo que o maior presente de Deus não são as coisas.
Não são as boas dádivas que nós temos neste mundo, que são apenas sinais que apontam para Ele, que a melhor coisa que nós temos é Ele mesmo. É o Deus soberano, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. O Espírito é a presença de Deus conosco, o penhor da nossa herança, o penhor da nossa salvação, o Consolador, aquele que nos guia em toda a verdade. Então orar, queridos, portanto, é não buscar apenas soluções, não a buscar uma coisa imediata, mas orar, meus irmãos, é buscar a presença de Deus, um relacionamento com Ele, é estar disposto a se entregar a Ele, e Ele está disposto a se dar a nós, Ele mesmo. Então a oração nos conduz ao Pai, e o Pai se dá a nós pelo Espírito. Então quando você ora, o que você está fazendo, querido? Você está buscando soluções para os seus problemas, respostas para as suas inquietações, ou você está buscando a presença do Pai? O que nós temos que pedir? O que nós temos que buscar? Por que nós temos que bater? Nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que bater para que o Pai abra a porta para que nós tenhamos relacionamento com Ele. Você já reconheceu que o maior dom de Deus para você é o próprio Deus? Buscai, pois, em primeiro lugar o Senhor, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Basta ao dia o seu próprio mal. Fique em paz, descanse e busque ao Senhor. Busque ao Senhor. O Espírito Santo é o maior bem que você pode receber, querido. Peça por Ele. Viva cheio dEle. Ande em dependência dEle. Então, meu amado, entenda que esse não é um texto sobre como obter coisas de Deus, mas sobre como Deus se revela como Pai amoroso que responde à oração perseverante com o melhor que Ele tem, Ele mesmo. Pedir, buscar, bater, não são 3 etapas mágicas do processo de resposta, mas são expressões de um coração dependente, faminto, persistente. E elas formam esse caminho da oração bíblica. Um caminho que começa com humildade, que cresce na busca, que amadurece na perseverança. E o destino desse caminho não é apenas uma resposta favorável naquilo que desejamos ou queremos. É o próprio Deus. E aí eu pergunto a você, querido, como é que está a sua vida de oração? O que você tem pedido? O que você tem buscado? Você tem batido insistentemente para ter um relacionamento com o Senhor mais íntimo, mais profundo? Você tem orado com fé, com fome, com sede, com perseverança? Ou você desiste facilmente diante do silêncio de Deus? O desejo do meu coração é que o Senhor renove a sua vida, renove a minha vida e nos leve para uma vida profunda de oração. No próximo sábado, 8h30 da manhã, eu gostaria de vê-lo aqui, para que juntos nós possamos pedir, para que juntos nós possamos buscar, bater, porque eu tenho certeza que o Senhor nos dará aquilo que Ele quer para nós, que é Ele mesmo. Que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, que o Senhor o fortaleça e que Ele nos abençoe nessa busca em nome de Jesus.